Pessoa. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui, por comparecerem nesses eventos, né? A gente faz com o maior carinho para vocês, então a gente conta bastante com a presença. É um assunto bem importante, assim, acho que não só para a vida, mas até para vestibulares, pode ser tema de. É um tema que é um pouco novo e ele está mudando recorrente, né? Vem com mudanças recorrentes. É algo que a gente tem que se adaptar, todo mundo, né? A gente não sabe tudo do assunto, estamos cada vez aprendendo mais. E para isso, para orientar vocês, falar um pouco de identidade, de pertencimento racial, de política de controle antifraude, e de vivência, né? Que eu sei que o Lucas e a Bárbara têm bastante vivência nesse conteúdo. O Lucas com experiência, inclusive, em bancada da USP, né? Com relação às cotas. E a Bárbara nessa advocacia humanizada, né? Se é assim que eu posso chamar. Ela tem um olhar amoroso com as pessoas, ela é uma pessoa muito legal, o Lucas também. Então, não vou tomar muito tempo deles. É isso. Fiquem à vontade. Se quiserem interromper em qualquer momento, não tem problema, levanta a mãozinha. E aí, no decorrer, a gente vai vendo se a gente deixa as perguntas para o final. Aí a gente vai encaixando aí na medida do possível. Novamente, eu agradeço quem pôde estar aqui, emprestou um pouco do seu tempo. Tenho certeza que vai ser um conteúdo enriquecedor para vocês, tá bom? Obrigado, é isso. Obrigada, Lucas. Obrigada, Bárbara. Aí, ó, boa. Vamos aí, boa conversa para Mais todo um mundo. ano, né? Acho que é o Mais um quarto. ano. Acho que é o O Lucas quarto e a ano. Bárbara todo ano. E cada ano muda, é impressionante, né? Como as coisas vão se ajustando e vão mudando. Então, é muito legal esse conteúdo mesmo. Obrigada, viu? Deixo a palavra com vocês. Vocês escolham aí como vocês querem fazer. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Dizer primeiro que é um prazer estar aqui, voltando para essa atividade do Gauss. Acho que é o terceiro ou quarto ano seguido que eu trabalho já com vocês, com a Fabi. É sempre um prazer estar aqui apoiando na condução dessas atividades sobre ações afirmativas, que é um tema que eu acompanho já há um certo tempo. Vocês estão me escutando bem? Me vendo bem? E, bom, eu me organizei aqui com a Babi, e aí a nossa ideia é fazer uma atividade participativa o máximo que puder. Então, a gente convida todo mundo que tiver o que contribuir, dúvidas, perguntas, enfim, complementações, né, de informações que vocês queiram apresentar também. A gente quer deixar vocês bem confortáveis para isso. Uma coisa que eu sempre digo para todo espaço que eu participo é que aqui é um espaço seguro, então a gente vai fazer de tudo para que seja um espaço seguro, então não fiquem se perguntando sobre, será que eu posso fazer essa pergunta aqui? Será que tem um outro espaço? Eu e Bárbara certamente vamos ficar à disposição de vocês todos após o encontro, mas seria muito bacana que se a gente tivesse essa oportunidade da atividade aqui presente para poder conversar com vocês. E aí, o convite está feito para vocês nos questionarem durante todo esse período, mas a gente combinou também de fazer uma exposição, né? Eu vou fazer uma exposição mais breve que eu puder, mas também o mais aprofundada que eu puder, porque eu imagino que vocês têm muitas perguntas sobre como funcionam as políticas de ação afirmativa nas universidades. Aí eu preparei uma apresentação, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí eu preciso só que alguém fale quando estiver aparecendo. Apareceu. Apareceu? Deixa eu clicar aqui no modo apresentação. Gente, deu. Deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Tudo certo, né? Sim. Bom, gente, então, me apresentando oficialmente agora, eu me chamo Lucas Módulo, eu sou advogado, formado aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Sou também pesquisador da universidade, fiz o meu mestrado e agora o meu doutorado aqui na mesma instituição. E sou um pesquisador de relações raciais e ações afirmativas, então tenho acompanhado já há bastante tempo o tema das cotas raciais, o tema
das bancas de étnico-identificação, como é que elas funcionam, quais são as controvérsias, né, as polêmicas que rondam essa agenda, né? E tenho uma certa experiência no acompanhamento dessas bancas, já participei aqui na universidade, em outros órgãos públicos, então podem me gastar o quanto vocês quiserem em relação a essa minha experiência em bancas, eu posso esclarecer todas as dúvidas sobre como é que funciona na prática. Mas antes de falar de banca, que de fato é o foco da minha intervenção aqui, eu acho que seria importante a gente começar falando sobre as cotas, né? Porque, como o Rodrigo já adiantou na abertura, nós tivemos algumas mudanças bem recentes, né, na edição da Lei 12.711 no ano passado, que fez com que aumentasse o número de beneficiários da política e tornasse essa política, pelo menos a expectativa é essa, né, mais abrangente, alcançasse um público maior e mais necessitado desse tipo de política. Então, aqui eu estou falando especificamente da Lei 12.711, que é a legislação que regula essa política nas universidades federais, institutos federais de ensino, os institutos federais e as universidades federais. Se vocês provavelmente irão, né, se candidatar para universidades estaduais ou municipais, administradas por municípios ou estados, a regra ela pode ser diferente. Mas como eu sei que a grande parte das universidades no país são federais, então eu vou explicar as regras das federais para vocês conhecerem. Muita gente fala que é a lei de cotas e outras pessoas falam que é uma lei de subcota, né? Porque, teoricamente, não existe uma lei de cota racial. A gente tem, para você entrar na política de cotas raciais nas universidades como uma pessoa negra, você antes tem que cumprir um requisito, que é vir de escola pública. Então, todo mundo que tem uma trajetória em escola pública pode se candidatar para uma vaga em universidade por meio da Lei 12.711. As universidades elas são obrigadas a reservar uma porcentagem mínima das vagas destinadas aos cursos de graduação e parte dessas vagas, dessas reservas de vagas, elas são destinadas para pessoas advindas de escola pública. Dentro da categoria de escola pública, existem várias subdivisões. Até a alteração do ano passado, as divisões eram pessoas pretas e pardas, portanto, pessoas negras, as pessoas indígenas e, em 2016, houve alteração para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, esses eram os 3 grupos principais beneficiários, todos eles advindos de escola pública, tá? Então, tem que ser egresso de escola pública e negro, egresso de escola pública e indígena ou egresso de escola pública e pessoa com deficiência, tá? Uma das 3 categorias. Com o advento dessas mudanças na legislação, a gente teve uma ampliação da política e os quilombolas também passaram a ser representados. Então, se você faz parte de alguma comunidade quilombola, você também pode ser beneficiário da política. Tem uma última categoria, que é a que está no topo aqui no slide, que são as pessoas de baixa renda. Essa é uma categoria que existe desde que a legislação ela foi criada lá em 2012, e aí houve também uma alteração significativa com a norma do ano passado, que foi editada. Antes da norma, você precisava, como candidato, comprovar que a sua renda per capita, a renda familiar per capita, era de até 1,5 salários mínimos. Tá? Então, você soma a renda de todo mundo da sua casa, divide pela quantidade de membros, né, na sua família e não pode dar a mais de 1,5 salários mínimos para você ser um beneficiário. Essa regra mudou, justamente para beneficiar pessoas de ainda um grau ainda mais um grau ainda maior de vulnerabilidade socioeconômica. Agora você não pode ultrapassar a renda de 1 salário mínimo. A renda per capita não superior a 1 salário mínimo, né, entre os membros da família, nessa mesma contagem que eu expliquei para vocês. E aí, o que é importante de vocês entenderem quando a gente fala de beneficiários da política de cotas? Eu não vou ficar gastando vocês falando sobre todas as categorias, eu acho que o que é mais importante de vocês conhecerem são os grupos mais representativos, né, na configuração dessa política, que são os indígenas e os negros. Os indígenas, o que é importante de vocês conhecerem? Não existe uma fenotipia indígena que permitiria que uma pessoa que está maquiada, está com cocar, ou fala uma língua associada à população indígena, isso não necessariamente vai automaticamente ligar a pessoa a uma beneficiária da política. As universidades, elas têm exigido que as pessoas que se autodeclaram como indígenas comprovem a sua pertença, o seu pertencimento étnico-racial com a população indígena. Então, vai ser necessário, em regra,
alguma carta assinada por um cacique ou por alguma liderança indígena de onde você faz parte, ou algum outro tipo de documento como o RANI, que é uma espécie de RG da população indígena, expedido pela FUNAI, em que você expede esse documento e consegue comprovar perante a universidade. A prova para você ingressar como indígena nas universidades, na condição de cotista indígena, é uma prova documental, né? E não é meramente autodeclaratória, tá? Então você precisa juntar documentos. Não tem a ver com o seu rosto, não tem a ver com suas maquiagens, não tem a ver com nenhuma informação que seja relacionada ao fenótipo, à sua aparência, mas sim uma prova documental. Tem muitas pessoas com fenotipia branca, mas que têm um pertencimento étnico-racial como indígenas e podem ser beneficiárias se conseguirem comprovar a documentação para isso, tá? Eu coloquei uma nota sobre a importância, as discussões que têm sido feitas nas universidades para que seja feito um vestibular específico para a população indígena. Isso é um detalhe, é uma demanda muito antiga. Eu me lembro de estar na graduação e eu vi as pessoas defendendo isso. Infelizmente, o tema não avançou, não existe um projeto de lei sendo discutido no Congresso que tente avançar nessa agenda, tá? Um outro grupo beneficiário da política é o grupo de pessoas negras. E aí vocês vão se lembrar desse meu primeiro slide aqui, em que eu falo em pretos e pardos, né? Mas uma outra forma para se referir aos pretos e pardos brasileiros é a partir da categoria negro. Lá no Estatuto da Igualdade Racial existe uma definição jurídica do que é a população negra no Brasil. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que tem algo parecido com a soma das pessoas autodeclaradas pretas e pardas. O que a gente tem que interpretar a partir desse conhecimento? Que o negro, ele pode ter, né, apresentar o seu fenótipo, tanto o tom de pele preto, quanto o tom de pele pardo. Ambos os grupos, tanto os pretos quanto os pardos, eles serão interpretados como negros para fins da política de cotas raciais. Mas, eu até trouxe essa fotografia para exemplificar para vocês qual que é, de fato, a diferença entre pretos e pardos no Brasil. Vocês vão ver essas 3 mulheres da fotografia na linha de frente. Deixa eu passar o mouse, acho que vocês conseguem ver meu mouse passando, né? Quando eu faço assim. Essas 3 mulheres aqui, elas poderiam ser categorizadas com muita tranquilidade como mulheres negras de cor preta. Por quê? Porque na fenotipia dessas 3 mulheres, não existem muitas evidências, ou nenhuma evidência, no caso dessas 2 mulheres aqui que são mais escuras, de que elas são miscigenadas, né? Então, a ideia do preto, né, preto brasileiro, é a ideia de que é uma pessoa negra, com características de pessoas negras, mas que não revelam na sua fenotipia indícios, evidências da miscigenação, e, portanto, tendem a apresentar a pele mais escura. Ao passo que as pessoas pardas, essas 2 mulheres aqui de cima, elas são negras, não deixam de ser interpretadas como negras, no entanto, o seu tom de pele tende a ser mais claro, e os seus traços fenotípicos tendem a caracterizar um pouco mais a noção de miscigenação. Muito provavelmente, essas 2 mulheres da foto aqui, são mulheres que têm ou um pai negro e uma mãe branca, ou vice-versa, né? Há uma miscigenação, um relacionamento interracial nessa família, que faz com que essas mulheres sejam interpretadas como negras, portanto, são vítimas do racismo na sociedade brasileira. No entanto, elas têm um tom de pele diferente dessas pessoas negras de cor preta. Essa é uma informação importante porque existem muitos grupos no Brasil que se reivindicam como pardos, mas que têm uma fenotipia muito distinta dessa que eu estou apresentando aqui na foto para vocês. E aí, daí nasce a ideia da heteroidentificação, a ideia do controle para que essas políticas elas sejam ocupadas, elas sejam utilizadas por quem de fato faz jus à política. Se autodeclarar como pardo hoje no Brasil, para fim da política de cotas raciais, significa que você também vai ter que assumir a sua autodeclaração como negro. Como eu expliquei para vocês mais cedo, né? O pardo, para fins da política de cotas, necessariamente é uma pessoa negra. E, portanto, para fins de autodeclaração, alguém que se autodeclare como pardo também vai ter que assumir a sua autodeclaração como negro. E ser negro no Brasil é o quê? Estar suscetível a uma série de discriminações raciais. Então, toda vez que vocês pensarem, né, putz, será que aquela pessoa ela pode ser categorizada como negra, né? Como é que eu defino melhor, para fins da política pública, quem que é negro, quem que é preto, quem que é pardo no Brasil? Pensem em exemplos sobre o que é ter a experiência social de uma pessoa negra. Ser negro no Brasil significa você andar numa periferia
e separado pela atuação da polícia militar, só porque você tem a pele escura e o cabelo de uma determinada forma. Ser negro no Brasil é você disputar uma vaga com uma pessoa de pele mais clara que a sua e você ser preterido, você ser ignorado, você ser colocado em segundo plano, porque a pessoa que está disputando essa posição, essa vaga de emprego, enfim, outra posição social com você, ela tem as características estéticas que são mais desejáveis, né, que são mais agradáveis aos olhos das instituições. Então, sempre tenham isso em mente, tá? Quando a gente está falando do beneficiário da política, a gente está falando da pessoa que sofre racismo no Brasil. Beleza? Vou avançar. E aí, por conta dessa discussão, eu trouxe até alguns retratos aqui de matérias jornalísticas de várias universidades estaduais, federais, que vivenciaram experiências de fraude, né? Então, pessoas que apresentaram autodeclaração como negras, mas quando foram investigadas, foram questionadas, foi percebido que essa pessoa não tinha a fenotipia de uma pessoa que sofre racismo no Brasil. E aí muitas dessas pessoas foram expulsas, foram denunciadas, foram responsabilizadas, obrigadas a devolver parte da remuneração que ganharam. Quando a gente está falando de cota em concurso público, a pessoa ela frauda, entra no concurso, começa a ser remunerada, e aí depois ela é denunciada e obrigada a devolver os valores que ela ganhou a título de remuneração. Então, tem várias consequências para a fraude. E aí eu queria explicar para vocês exatamente o que é essa fraude. A fraude é, no contexto das universidades, quando a gente vê uma política sendo ocupada, né, uma vaga afirmativa sendo ocupada por uma pessoa que não faz jus a essa política. Como eu comentei com vocês, pense, um indígena que ingressa só porque ele se autodeclarou como indígena, mas ele não comprovou documentalmente que é uma pessoa indígena. É uma fraude. Uma pessoa negra que se autodeclarou como negra, não passou por uma banca de heteroidentificação, que é uma política relativamente recente no Brasil, mas aí no meio do seu curso de graduação se descobre que ela não possui a fenotipia de uma pessoa negra. Também estamos diante de uma fraude. Muita gente no Brasil frauda intencionalmente. Infelizmente, isso acontece com frequência. Eu já participei de muitas bancas em que as pessoas apareceram maquiadas, bronzeadas, fizeram tranças afro no sábado para passar na banca de heteroidentificação no domingo, aparece com brincos de África, com roupas estampadas, dando a entender que ali elas vão ser identificadas como negras por conta dessas situações, o que é uma grande infelicidade e essas pessoas precisariam ser responsabilizadas. Mas também tem muitas situações em que as pessoas elas fraudam, e aqui eu coloco entre aspas porque a gente está falando de um cenário de não intenção, né? Porque elas não sabem exatamente como a política se configura na prática. Então, pense, tem muita gente que acha que é beneficiário da política de cotas só porque tem um pai negro, ou só porque tem uma mãe negra. E isso não é a realidade da política. Ter um pai ou uma mãe negro no Brasil não necessariamente vai te fazer um beneficiário da política. Você tem que ter, além ter um pai independente, se você tem ou não um pai negro, você tem que ter a aparência de uma pessoa negra, né? Quem importa para fins da política é você, é o seu fenótipo, é a sua fisionomia. Beleza? E aí, para vocês que eventualmente vão apresentar autodeclaração como negro e vão passar pelas bancas de heteroidentificação, eu deixei algumas observações para vocês, já partindo para o encerramento da minha exposição, tá? Em primeiro lugar, é muito difícil uma universidade no Brasil não ter hoje bancas de heteroidentificação. Isso está se tornando a regra, né? São raríssimas as universidades que não implementam esse tipo de controle. Então, você vai se autodeclarar lá no sistema, no dia que vocês forem fazer a inscrição, e a sua autodeclaração ela vai ser confirmada, ela vai ser analisada por um colegiado, uma banca composta por pessoas que estudaram, que se capacitaram para essa tarefa, e você vai passar por uma espécie de entrevista. Não é uma entrevista em que você vai contar a sua vida, sua experiência, não. Você vai chegar nessa linha, você vai sentar, né, na cadeira que está destinada para você, vai autorizar a filmagem dessa conversa, desse procedimento, e você vai ler a sua autodeclaração. Eles vão te dar uma folhinha, ou vão te dar uma orientação, e vocês vão simular exatamente isso que eu vou fazer aqui para vocês. Eu, Lucas de Santana Módulo, número de RG XYZ, me autodeclaro uma pessoa negra de cor parda. E aí vai acabar a filmagem, vão agradecer e você vai sair da sala. Uma coisa super rápida, tranquila, não tem motivo nenhum para passar por achar que isso vai ser um constrangimento, não. A ideia é que seja algo legal, algo que fortaleça a política, e isso precisa ser explicado para vocês. Isso vai fortalecer a política de cotas, tá? Bom,
em relação ao que vocês vão vivenciar, é basicamente isso. Existem muitas universidades que, para além desse momento da entrevista, entre aspas, pedem para que os candidatos enviem fotos ou enviem vídeos, e aí são fotos e vídeos padronizados, com fundo neutro, sem boné, né, sem óculos, para não refletir, né? Eu estou apresentando aqui para vocês sem óculos, mas eu uso óculos, e aí vocês devem notar que quando eu estou de óculos, a luz que reflete na lente do meu óculos, ela é diferente, as pessoas me veem de maneira diferente, quando eu comparo com quando eu estou apresentando, quando eu estou falando aqui com vocês sem óculos, sem o reflexo, sem efeito, estou usando um efeito aqui para disfarçar o meu guarda-roupa atrás, nada disso pode ser utilizado no momento da banca de heteroidentificação. Vocês vão receber orientações, ou estará lá no edital, ou vocês vão receber algumas orientações por e-mail para participar desse procedimento, tá? E se for presencial, aí cabe ao candidato ir, né, se responsabilizar pelo tráfego, ir até a universidade, até o órgão público em que essa aferição vai ser realizada, tá bom? Curso de... Opa, já te passo a palavra, Adriano. Só eu vou falar esses dois últimos tópicos, aí eu te passo a palavra, tá bom? Importante também, os membros que vão fazer a aferição com os candidatos, todos eles passam por uma capacitação. Então, não pensem em regra, tá? Tem universidades que provavelmente não seguem esse modelo, mas é um modelo que eu sempre oriento e as normas federais têm orientado nesse sentido. Todo mundo que vai participar da banca, todo mundo vai passar por uma capacitação, em que eles vão aprender sobre relações raciais no Brasil, vão aprender sobre miscigenação, a composição étnico-racial, as categorias do IBGE, né, uma formação bem ampla e que serve justamente para preparar os membros de banca para essa tarefa de fazer a aferição étnico-racial. Beleza? Outra coisa sobre as bancas, elas são bancas diversas, e tem muita gente que depois me procura reclamando, né? Ah, mas na banca só tinham pessoas brancas, ou só tinham pessoas negras, ou só tinham pessoas mais escuras do que eu, e aí, obviamente, elas vão buscar candidatos com um perfil parecido com o delas, não com o meu, que tem uma pele um pouco mais clara. Idealmente, as bancas são diversas, tá? Vão ter homens, vão ter mulheres, vão ter pessoas brancas, pessoas negras, pessoas do Sudeste, do Nordeste, que têm visões diferentes sobre a composição étnico-racial no Brasil, né? A gente sabe que uma pessoa que é negra aqui em São Paulo não necessariamente vai ser identificada como negra na Bahia, que é um país, olha, é um país mesmo, né? Mas que é um estado do Brasil em que as pessoas, a grande parte da população tem a pele mais escura. Então, seria importante que houvesse em todas as bancas pessoas com visões ampliadas sobre o que é a classificação racial no Brasil e não essa visão enviesada, né, sobre quem que é negro no Brasil e quem não é, tá bom? E por último, há bancas que fazem perguntas ao candidato e outras que solicitam a leitura de um termo. Por isso que às vezes eu falo entrevista, às vezes eu não falo entrevista. Entrevista é um procedimento, na verdade. Ninguém vai chegar para você, idealmente, né? Estou falando sempre no plano ideal, tem muita banca que erra, tá? Bancas que funcionam de maneira incorreta, mas grande parte delas, a maior parte delas, vai acertar. E o que é acertar na aferição? Evitar que o candidato passe por algum tipo de constrangimento. Não vai perguntar situações íntimas do candidato, pedir para ele contar alguma experiência de racismo, isso não deveria acontecer, tá? O candidato ele vai ser questionado em relação à sua própria autodeclaração. Então, vai ser algo muito padronizado, em que ele vai entrar na sala, vai ler um termo, ou ele vai ser orientado sobre o que ele tem que falar diante da câmera, o procedimento vai acabar e ele vai sair da sala, tá bom? Bom, último slide, isso mesmo, último slide. Orientações. Busque ler e compreender os critérios dispostos no edital. Eu sei que, especialmente vocês que são mais novos, nem sempre vocês têm a expectativa ali, a perspectiva de pegar um edital e ler de cabo a rabo, mas se vocês pretendem se candidatar para uma política afirmativa, eu recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo sobre ações afirmativas nesses editalícios, tá? Ler, ver o que vai ser considerado, o que vocês vão ter que levar, você tem que levar o RG, você tem que fazer um vídeo, tem que fazer uma foto. É importante vocês terem contato com esse conteúdo para se preparar, tá? Procure refletir sobre as experiências de conflito racial em sua em sua vida. Você foi vítima? É o que eu falei sobre a experiência social de uma pessoa negra, né? A gente precisa sempre se questionar isso antes de se candidatar para uma vaga afirmativa, se você se considera e se você é considerado uma pessoa negra perante a sociedade. Essa é uma consideração importante a ser feita. Leia autores que falem sobre construção de identidade negra no Brasil.
eu sempre recomendo um autor que é muito importante, mas tem outros vários que eu posso deixar de dicas para vocês, que é o sociólogo brasileiro chamado Horaci Nogueira. Ele escreve sobre o tema das relações raciais e a diferença sobre como que são os negros no Brasil em comparação com os negros nos Estados Unidos, que são experiências muito diferentes, mas que se complementam, são importantes de serem estudadas em conjunto. E, por último, essa é um pouco óbvia, mas eu sempre deixo a dica, não busque empreender qualquer técnica de manipulação da sua identidade em bancas de heteroidentificação. Até se você for uma pessoa negra, Darcy Nogueira não, Horaci Nogueira, depois eu deixo aqui no chat o nome do texto, até um PDF eu posso mandar para vocês, tá? Até se você for uma pessoa negra, não tente empreender qualquer tipo de técnica para parecer uma pessoa mais negra para a banca de heteroidentificação. Isso pode soar como uma tentativa de fraude e você pode ser responsabilizado por isso. Então vão de cara limpa, não passem maquiagem, não vão com um boné, com chapéu, com cachecol para tentar esconder a sua fenotipia. Não, vão tranquilos que o procedimento tende a ser muito tranquilo e as coisas vão tender também a dar certo. Gente, obrigado. Era isso. E aí eu fico à disposição, tá bom? Posso falar, Lucas? Opa, pode sim. É só uma curiosidade. Quando você fala sobre a experiência negra da pessoa, né, com os seus percalços pelo fato de ser negra, e quando o pai, por exemplo, é negro e a mãe branca, e a pessoa ficou mais clara, né? Então ela acabou ficando quase que branca, cabelo liso. A irmã, então é duas irmãs, uma que tem cabelo liso e clarinha, a outra já puxou o pai e o cabelo enrolado e a pele mais escura. Então, meio que assim, quer dizer, a branca esquece, ela não tem direito. Eu achava que toda essa questão de cota, e aí desculpem a minha ignorância, porque assim, desculpa. Eu sei que não tem desculpa, eu deveria saber, mas eu imaginava que a questão das cotas não tinha a ver exatamente só com essa questão de, olha, se você tem essa experiência dificultada que o negro tem no Brasil, então nós vamos, você está incluído na cota. Eu achei que fosse algo maior, no sentido de, além de ter dificuldades financeiras, que é o que você citou, né, que tem a questão toda aí de renda da família, etc. Mas eu entendo que esse exemplo que eu dei de uma menina, irmã da outra, elas tiveram a mesma vida acadêmica, quer dizer, foi tudo equivalente. Provavelmente a que puxou o pai tenha tido essas experiências que você citou, e a outra nem tanto, ou não. No entanto, para mim, um pouco, se eu fosse o clarinho, enfim, ou mesmo o que fosse mais negro e tivesse direito, ia ficar chateado da minha irmã não poder, enfim, tô maluco aqui? Não, eu acho que são dúvidas muito legítimas, Adriano. Qual que é a explicação que eu acho que pode ajudar, né, na reflexão sobre isso? Existem diferentes tipos de ação afirmativa no Brasil. Esse cenário de uma família interracial, um pai negro e uma mãe branca, duas filhas, uma com um perfil mais associado ao fenótipo europeu, né? Então, o nariz mais fino, os lábios mais finos, o cabelo mais liso, e a outra mais com um fenótipo associado ao pai, né? Ao fenótipo africano. A pele mais escura, os traços faciais mais marcados, né? O nariz mais achatado, os lábios mais grossos, o cabelo mais crespo. Existem diferenças substanciais entre como essas duas meninas vão ser tratadas na sociedade. Muito embora elas tenham experiências muito parecidas dentro da família delas, quando a garota negra for fazer uma entrevista, ninguém vai saber que ela é filha de mãe branca. Ninguém vai saber que a irmã dela é uma mulher branca. Vão olhar para ela e vão discriminá-la porque ela tem o cabelo crespo, porque ela tem os lábios, o nariz de determinado jeito e porque o tom de pele dela é mais escuro. O racismo no Brasil, acho que esse texto do Horaci Nogueira, ele explica muito bem isso. Ele está relacionado a fenótipo. A ancestralidade, a paternidade, maternidade, esses quesitos que estão mais relacionados à ascendência, são importantes para a formação da sociedade. No entanto, quando a gente fala em discriminação racial, né, o fenótipo, a aparência das pessoas é o que de fato leva mais em conta, né? E tem milhares de exemplos que eu poderia dar para explicar essas situações. Então, nesse exemplo que você está dando, Adriano,
Eu penso que a garota negra, ela teria direito à política de cotas raciais para pessoas negras, e a outra, se vier de família pobre, se tiver baixa renda, se for uma pessoa com outro tipo de categoria que poderia torná-la beneficiária da política, ela faria jus à política. Mas como negra, não. Entendido. Tá bom. Obrigado. Imagina. Acho que é Rosângela agora? Isso, Lucas, é uma pergunta que os alunos sempre fazem. Às vezes, eles têm medo em algumas regiões, por exemplo, aqui em Aracaju, Sergipe, a gente tem uma banca antecipada, sabe? Acontece antes do Enem. Então, eles ficam, às vezes, com receio de fazer essa banca e ter algum prejuízo, sabe? Depois, né? Principalmente para quando leva um não na primeira banca, né? Porque já aconteceu algumas situações. Então, assim, você que trabalha e que está muito ligado a isso, você pode tirar essa dúvida da gente se há ou não essa situação de risco em fazer essa banca antecipada. Você diz, Rosângela, risco do que exatamente? De perder a vaga, de receber um Isso, não e isso acabar gerando alguma consequência? sim. Olha, eu sempre recomendo, façam a banca. Se vocês querem ingressar numa universidade mediante cota, né, ação afirmativa para a pessoa negra, e você se considera e é considerado socialmente como pessoa negra, se inscreva na condição de cota. Hoje, as universidades federais, elas têm adotado uma metodologia que acaba protegendo um pouco as pessoas que têm dúvidas sobre a sua fenotipia. Porque se a pessoa não passa na banca, isso depende bastante de edital para edital, tá? Mas na grande parte das universidades tem feito assim. Se você não passa na banca, você é remanejado para ampla concorrência. Isso significa que você não perde a oportunidade de disputar na condição, não mais como cotista, mas ainda como ampla concorrência. Ou seja, você ainda tem chance de ingressar na universidade por outra modalidade de ingresso. E outra informação importante que você me lembrou, Rosângela, uma pessoa que é aprovada numa banca, ela não vai poder utilizar essa aprovação para ingressar em um outro vestibular. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente não conseguiu padronizar a organização, o funcionamento dessas bancas. Existe uma movimentação no governo federal para que isso aconteça. Né? Um banco de aprovados em que a aprovação numa banca muito qualificada possa ser utilizada para a pessoa ingressar em qualquer universidade do Brasil. Mas eu sempre fico com essa preocupação. Aqui na banca de São Paulo, eu acho boa, porque eu participei da banca, consegui capacitar as pessoas, eu entendi exatamente como é que funcionou, mas eu não sei como é que são essas bancas em outros lugares. Aí eu fico com receio de aprovar uma pessoa aqui em São Paulo e dar uma espécie de carteirinha de negro para que ela possa disputar a vaga como cotista em outros lugares. Eu acho que não seria justo nem com ela e nem com as instituições, né? Porque tem muita instituição que, para não se indispor com o candidato ou para não evitar algum tipo de conflito, aprova todo mundo. Tem muita instituição que faz isso, né? Instituições despreparadas para essa tarefa acabam fazendo isso. Então, ainda a gente não conseguiu padronizar. Então, voltando, acabei fugindo um pouco. Prestem, se vocês se entendem como pessoas negras e são entendidas socialmente como pessoas negras, se candidatem como cotistas, façam a banca antecipada antes do Enem e, caso vocês não sejam validados na banca, vocês não serão remanejados para ampla concorrência. Essa costuma ser a aplicação da regra, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Eu acho que é Márcio agora. Isso. Tá fechado, Márcio. Não estamos te escutando. Tá no mudo, Márcio. Tá bom. Bom, antes de tudo, Lucas, nossa, para mim está sendo uma descoberta, uma epifania aqui, o que você está me falando. Eu tenho o mesmo nível de ignorância do Adriano, né, que ou tinha, e você tem parabéns pela fluência, conhecimento e facilidade de colocar esse assunto, que eu vou ter que, vamos dizer, digerir um pouco para entender e ter um pouco da sua facilidade de explicar. Mas a minha dúvida é a seguinte, em casos de controvérsia, porque a fenotipia não deixa de ser uma questão subjetiva, depende do formato da banca, depende, como você falou, da região do país. Eu imagino que tenha vários fatores que influenciam nessa avaliação
ou nessa classificação por fenótipo. Em algum momento, quando surge uma divergência ou uma contestação do candidato, é usado o critério de hereditário, de genético ou não? É sempre apenas o fenótipo para caracterizar, como você disse, sempre relacionando a questão racial social, né? Quer dizer, o tratamento de um racismo da sociedade e não uma questão de raça mesmo. Tá. Antes, eu acho que seria importante eu falar para vocês exatamente o que significa o fenótipo negro. Embora a gente não tenha padronizado, né, o funcionamento de todas as bancas do Brasil, existe um entendimento que é aplicado em quase todas elas, se não todas, que define o fenótipo como um conjunto de 3 elementos. O que a banca vai analisar do candidato? A cor da pele, que precisa ser ou preta ou parda. Se a pessoa for preta, obviamente os outros 2 critérios não têm necessidade nenhuma de serem apreciados, porque a pessoa preta, evidentemente, é uma beneficiária da política. Se a pessoa tem a pele parda, existem outros quesitos que podem ser apreciados pela banca, que são os traços faciais, especialmente nariz e lábios, e a textura do cabelo, que o cabelo das pessoas negras tende a ser um cabelo mais para o crespo, não necessariamente crespo, mas enrolado, encaracolado, crespo. E aí eu vi que a Madu fez uma pergunta aqui no chat sobre pessoas que fazem algum tipo de tratamento. E aí as bancas preparadas não vão anular ou não confirmar as candidaturas de mulheres negras que alisam o cabelo, obviamente, porque muito provavelmente o alisamento, algum tipo de tratamento químico foi feito na tentativa, enfim, deixa eu reformular. Ter o cabelo alisado não faz de uma pessoa negra menos negra, né? Muitas dessas mulheres negras que alisam o cabelo fazem isso porque elas estão tentando fugir de algum tipo de discriminação racial que ter o cabelo crespo levou para elas, né? Falo isso por experiência própria, convivência com a minha irmã, com meus familiares, né, que tentaram disfarçar a sua fenotipia para terem um pouco mais entrada, né, no mercado de trabalho, na universidade, e recorreram a procedimentos estéticos para deixar o cabelo mais liso, deixar o cabelo menos crespo. Esse movimento de valorização do cabelo afro é relativamente recente, né, se a gente for parar para pensar na história do Brasil. Então, acho que o fenótipo, a explicação sobre fenótipo é isso, Márcio. A gente precisa analisar especialmente traços faciais, a cor da pele e a textura do cabelo. E aí você me perguntou sobre utilizar outros critérios que são alheios ao fenótipo, como a ascendência. E aí eu vou voltar para um outro tópico. As bancas, elas são compostas, em regra, por 5 membros. Ou 5, ou 3, ou 7. Para as bancas que querem ter mais trabalho, colocam 7 pessoas. O que há de comum em todos esses números? São números ímpares, né? Então, a banca não vai ter empate. Todo mundo da banca delibera e vai chegar a uma conclusão. Tem bancas que querem recorrer à unanimidade, então, para recusar o candidato, todos vão ter que recusar, ou tem bancas que vão por maioria, né? Então, uma banca composta por 5 pessoas, 3 votando sim, aprovado, 3 votando não, reprovado. Mas tem uma regra que serve, em caso até vocês tenham um desejo de participar de uma banca, eventualmente, que é um desejo, que é uma situação individual. Vamos supor que a gente esteja numa banca aqui composta por Valéria, Rodrigo, Márcio, Rosângela e Adriano, as pessoas que estão aqui de câmera aberta para além da Babi. Uma banca composta por vocês 5. E aí chega na Valéria, olha, eu sou o candidato. A Valéria olha para mim e fala, não é beneficiário da política. O Márcio olha para mim e fala, não também. O Adriano e a Rosângela falam sim, eu acho que ele é. Aí o Rodrigo vai ter que dar o voto de desempate. Só que o Rodrigo, ele não sabe, ele simplesmente ficou olhando para mim, viu a fotografia, viu o vídeo, né, falou comigo ali no momento da entrevista, mas ele não conseguiu chegar a uma deliberação, uma conclusão sobre a minha fenotipia. A regra é, na dúvida, sim. Na dúvida, indúbio pro autodeclaração. É isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as bancas de autoidentificação decidiu. Mas isso é uma decisão individual, tá? Se fosse o inverso, né, se a maior, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o Rodrigo, na dúvida, votasse sim, mas os outros 4 votassem não, o não venceria e eu não conseguiria a vaga. Não sei se ficou clara essa explicação, se eu fui longe demais, Márcio. Mas isso tudo para dizer que eu desconheço processos atualmente no Brasil que, na dúvida, recorram a
a um aspecto de ancestralidade, de ascendência, algo genético. É muito difícil isso acontecer. Só vai acontecer em situações muito excepcionais, em que, de fato, é um caso em que a fenotipia do candidato ou da candidata é uma fenotipia muito ambígua, aí talvez eles vão recorrer a esse critério, mas, em geral, a banca nem sabe quem são os pais, de onde a pessoa vem. A informação que eles têm é a informação que esses candidatos prestam no momento da inscrição e o que eles têm ali no momento, cara a cara com o candidato. Não mais do que isso, tá? Tá bom, obrigado. Me alonguei, gente, desculpa. Rodrigo, acho que é Pandora. Acho que agora é Pandora. Acho que é Pandora. É. Boa noite, gente. Tudo bem? Lucas, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela explicação. Você mencionou que caso o candidato participe da banca e não seja aprovado, ele entra para livre concorrência, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter algum dos nossos mentorados que se encaixe em duas propostas de cota, por exemplo, né? Pode tentar pela cota racial ou pode tentar pela cota de baixa renda, por exemplo. E existem casos em que realmente existe essa dúvida, né? Assim, nossa, como que será que vai ser a leitura da banca? E aí, se a pessoa é reprovada pela banca, ela não pode participar, então, se ela for aluna de escola pública e for baixa renda, ela não pode pleitear essa cota, vai para ampla concorrência direto. Como que é melhor a gente orientar? Depende muito do edital. Tem edital que permite que você escalone quais as categorias de ação afirmativa que você quer disputar. Então, geralmente, a cota racial é a última, né? Então, é a última categoria, porque é aquela lógica de se a pessoa, deixa eu dar um exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa ela se autodeclare como negra, queira ingressar na universidade na condição de cotista, mas a nota do vestibular dela permite que ela ingresse pela ampla concorrência, porque foi uma nota muito alta. Ela não vai ocupar a vaga do cotista, ela vai ser jogada para ampla concorrência e a lista roda para que mais cotistas consigam entrar, né, ingressar. Esse tem sido o formato que a Lei 12.711 disciplina, tá? O escalonamento de ação afirmativa. Primeiro, as cotas raciais, as cotas cotas que dependem de algum tipo de confirmação, né? Cota racial, cota indígena. O que não dá é, eu tentei a cota racial, eu não consegui, então vou me jogar para a cota do indígena. Isso não vai dar. Isso provavelmente a universidade não vai admitir. Mas eu já vi algumas universidades que permitem o escalonamento de racial, renda, ampla concorrência. Isso acontece com bastante frequência, tá? Rodrigo, Lígia. Não, então, Lígia. Lucas, pode ir a Lígia na frente. Não tem problema não. Boa noite, obrigada, Rodrigo. Lucas, não sei se você já respondeu sobre isso. Talvez sim, mas eu acho que não ficou muito claro para mim. Sobre a questão de você se autodeclarar preto ou pardo. Porque eu me considero uma pessoa negra, a minha pele não é retinta, mas, tipo, os meus pais são pretos, eu cresci me identificando como preta, mas às vezes quando eu vou me inscrever no vestibular, eu sempre fico pensando por conta da banca mesmo. Porque a minha pele não é retinta, mas eu também não acho que eu sou parda, sabe? Porque meus pais não são brancos, tipo, não tem ninguém na minha família que é branco. Mas aí eu fico pensando, não sei se, eu acho que você já respondeu isso, mas eu queria ter, tipo, mais certeza, assim. Seus dois pais são pessoas negras, Lígia? Desculpa, Sim, só que a minha mãe, ela é um pouco, tipo, tem uma pele mais clara, bem mais clara que meu pai. E daí eu nasci, tipo, eu não sou retinta. Meu pai é, mas eu não sou. E daí eu sempre fico pensando se eu me declaro como preta ou parda. Ah, entendi. A definição sobre o preto e o pardo, tá? Eu acho que eu já comentei isso, mas eu posso reforçar a explicação para dizer que teoricamente, você só poderia se autodeclarar como uma pessoa preta se você fosse uma pessoa retinta. Essa é a regra do Estatuto da Igualdade Racial. O preto é aquela pessoa que não possui na sua aparência evidências da miscigenação. Então, a pessoa de pele escura. Sempre dou o exemplo do Seu Jorge, do Pelé. São pessoas escuras, pessoas negras, evidentemente negras. Não tem dúvida nenhuma de que uma pessoa com a fenotipia do Seu Jorge é beneficiária da política, né? Porque é uma pessoa evidentemente negra. Ainda que tenha um nariz fino, cabelo liso, a pessoa vai sofrer racismo por conta do tom da pele dela, tá? Se ela for mais clara, mas ainda preservar as características negroides, né, que é o termo que a gente utiliza,
o nariz, os lábios, o cabelo, ou uma dessas características que podem fazer com que ela seja vítima da discriminação, essa pessoa tem que se autodeclarar como parda. Porque senão a gente vai estar mentindo em relação aos dados, né? Eu sempre falo que é importante a gente ter consciência da nossa autodeclaração, porque as consequências da nossa autodeclaração, elas são muito relevantes. Para fins da política, se você se autodeclarar como preto ou como pardo, você vai ser lida como negra. Então, não importa na prática. Só que aí eu sempre dou o exemplo do que eu vivo aqui na faculdade, no doutorado. Aqui na Sanfran, nós temos um programa de pós-graduação basicamente sem nenhuma pessoa preta, autodeclarada como preta, o que revela um problema muito sério de inclusão de pessoas mais escuras, que tendem a estar mais na periferia, que tendem a estar mais em situação de vulnerabilidade. Estatisticamente falando, a pessoa preta, ela está numa posição da pirâmide inferior à pessoa parda, né? Então, eu sempre faço essa reflexão, convidando as pessoas a refletirem sobre como se autodeclarar. Só pode se autodeclarar como preto se for retinto, né? Essa é a regra que a gente costuma recomendar. Tá bom, Lígia? Mas eu também não quero ficar mandando ou desmandando aí na sua declaração. Você tem total liberdade para isso, tá? Tá certo. Eu posso fazer uma outra pergunta? Na verdade, duas. Sobre isso ainda no assunto. Uma eu me inscrevi no vestibular da Unicamp já como preta. Tipo, eu realmente... Meu tom de pele é um pouco mais escuro que o seu, por exemplo. Você acha que tem alguma questão relacionada à banca? Você sabe de alguma coisa? Não. Você sendo uma mulher negra, você não vai ser questionada por conta da sua autodeclaração ali no momento da banca, tá? Isso não vai acontecer. Você vai ser contabilizada como negra para fins da banca. Isso não vai gerar nenhum tipo de problema para você. Tá, então eu acho que esse é o ponto principal. Obrigada. Imagina. Vou ser rápido, tá, Lucas? Não é nenhuma dúvida, mas aproveitando que você estava contando esse caso da Sanfran, na última terça eu fui lá na Sanfran, não conhecia ainda, não tinha entrado. Teve um evento de homenagem para o Tom Zé na Academia de Letras e eu participei. E aí eu estava andando pelos corredores lá e via só quadros de brancos, né? De professores brancos. Aí eu fiquei inconformado com aquilo. Cheguei em casa pensando nisso, e aí eu falei com dois amigos meus que fizeram Sanfran, né? Eu falei, cara, vocês não tinham nenhum professor negro, assim... Eu fiquei inconformado, questionei eles, aí um desses meus amigos falou que um primo dele, que é historiador, ele tá fazendo ele está fazendo aqui um doutorado na história em relação aos professores da Sanfran. E no levantamento dele, tinha um professor lá que estava pintado num quadro branco, que é o professor Cesarino Júnior, e eles tinham que repintar, né? Então eu achei bem curioso isso, eu achei legal colocar também, porque você fez Sanfran, então às vezes você sabe até um pouco mais, mas só para trazer essa curiosidade aí, eu fiquei inconformado, questionei e acabei descobrindo um pouco mais. Nicolas disse que você tem um quadro do Luiz Gama, né? Mas está bem escondidinho e pequeno também. O Nicolas falou o que eu ia dizer. Teve um super movimento, até recente, para que o Luiz Gama fosse reconhecido, recebesse um nome de sala lá na Sanfran, porque, enfim, acho que vocês conhecem a história do Luiz Gama, o maior advogado do Brasil, foi responsável por conseguir a alforria de muitas pessoas escravizadas aqui no país, filho de pessoa escravizada também, mas conseguiu estudar, mas não teve o seu diploma reconhecido nas instituições por onde ele passou, especialmente aqui em São Paulo, né? Então ele é homenageado, o Luiz Gama, mas a duras penas, né? E o tamanho do quadro dele, como o Nicolas comentou aqui, é muito distinto do tamanho de grande parte dos homens brancos que participaram do processo de escravização de pessoas negras no Brasil e que são super homenageados aqui na faculdade, né? E isso também acontece em relação a mulheres, né? Então, se vocês olharem as salas aqui da faculdade, tem uma única professora mulher, na verdade tem uma única mulher, não sei se foi professora da Sanfran, imagino que não, que foi homenageada, que é a Lígia Fagundes Telles. De resto, são todos homens brancos, o que revela muito de como a nossa instituição ela precisa ainda muito ser desconstruída. A Babi vai falar bastante sobre isso, imagino eu. Teve também uma outra experiência de um professor, descobriram que um dos professores que são homenageados aqui na faculdade
participou de um processo de violência, no início do século XX, uma violência do corpo de uma mulher negra, que ela era uma indigente, ela teve o corpo raptado e o corpo dela era utilizado para o estudo da medicina legal, faziam experiências com o corpo dela dentro de sala de aula, e aí isso foi escondido da história e isso foi recuperado recentemente, e aí, por conta do grande movimento negro atuante na faculdade, eles conseguiram tirar a homenagem a esse professor, e, enfim, foi um estardalhaço, tem várias notícias sobre isso. Bacana. Estou falando demais, gente. Babi, acho que está com você agora a bola. Imagina. Bom, gente, eu sou a Bárbara, sou advogada também, sou veterana do Lucas na Sanfran, e acho que a minha proposta hoje é que a gente fale sobre identidade e identificação, né? Esse processo de construção de uma identidade racial. Eu acho que é interessante que a gente fale sobre isso, entendendo identidade racial como algo que esteja além do compreender-se enquanto preto, pardo, branco, amarelo ou indígena dentro do Brasil, mas sem deixar de valorizar, né, e de reconhecer a importância do estabelecimento de critérios objetivos para que a gente consiga, né, criar políticas públicas que gerem uma reparação por todo o desenvolvimento histórico que colocou pessoas negras dentro de um espaço de vulnerabilidade, de exposição, né, a todas as estatísticas de vulnerabilidade do Brasil, seja no acesso ao mercado de trabalho, seja no acesso a direitos básicos como saúde, educação, saneamento básico, todas elas, se vocês forem olhar, né, dentro do nosso país, há ali uma sobre-representação da população negra dentro dos piores índices de acesso a direitos. Então, nesse sentido, né, eu queria reforçar muito a importância da fala do Lucas ali, de que as políticas de cotas são, né, uma medida de reparação histórica necessária, estão entre algumas das ações afirmativas possíveis, né? As políticas de cotas não são a única espécie de ação afirmativa existente, e que são muito necessárias. A minha questão aqui, gente, é falar, e aí, assim, ó, eu desembesto a falar, tá? Então, levanta a mão, me para, porque às vezes eu me perco um pouquinho, mas a ideia é que eu consiga conversar um pouquinho com vocês e que a gente tenha algumas reflexões a respeito desse processo de identificação, construção de pertencimento e construção de identidade racial. E aí, eu estou falando tudo isso a partir da minha perspectiva, que é a partir da perspectiva de uma mulher negra, de pele clara, que acessou, né, uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, por mais que se fale, né, muito sobre a Sanfran, tem várias outras boas faculdades, o que faz a faculdade é o aluno, espero que muitos de vocês sejam nossos calouros daqui a pouco, mas estejam preparados, porque é um espaço de tensionamento, um espaço de bastante dificuldade, quando a gente está falando, né, de uma vivência racial, e de uma vivência de pertencimento, exatamente por conta do que o Rodrigo trouxe, né? Eu acho que quando a gente está falando da vivência de um aluno que acabou de chegar na universidade, tem algumas coisas que fazem com que ele possa se sentir pertencente a esse espaço, né? Conseguir se ver ali dentro. Eu entrei na Faculdade de Direito da USP em 2011. Em 2011, a gente ainda não tinha, né, a previsão da reserva de vagas pelo SISU para o acesso a Sanfran. E no meu ano, se eu não me engano, éramos 5 pessoas negras. E aí, isso informa muita coisa da maneira como eu vivi a faculdade. E aí, gente, eu vou falar a respeito da minha experiência e vou reforçar alguns conceitos e elementos que eu acho que são importantes para a gente fazer esse caminho, sabe? Começar esse processo ou conduzir ou continuar esse processo de construção dessa identidade racial. Mas é sempre importante ressaltar que esse foi o caminho que eu tive, né? A partir das oportunidades que me foram apresentadas.
Cada um tem o seu caminho para se entender enquanto pertencente a um conjunto racial dentro de um país em que falar de raça é tão difícil, né? Em que falar de raça é algo que deixa a gente desconfortável, que a gente não quer ofender, mas não sabe exatamente como perguntar. Então, vamos começar aqui, né? Acho que reforçando essa questão de que a gente está num espaço seguro. Fiquem super à vontade para trazer as perguntas que vocês tiverem e quiserem trazer. A gente também está num espaço em que o afeto, para mim, é muito importante e o respeito também, né, são necessários para a gente conduzir qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de troca. Então, dito isso, a gente conduzir, né, um processo ou pensar a respeito de identidade racial dentro de um país que é estruturalmente racista, né, especialmente contra pessoas negras e pessoas indígenas, nos coloca num caminho muito difícil, né, de como me identificar com um grupo que é socialmente lido como inferior, que é associado a características pejorativas e negativas, como o feio, o sujo, o burro, aquele que só serve para o trabalho pesado e não para o trabalho intelectual, aquele que é hipersexualizado, aquele que está dentro de todas as estatísticas de vulnerabilidade na falta de acesso a direitos no país. Não é fácil fazer esse processo, né? E isso eu estou falando da minha perspectiva, tá, gente? Da perspectiva de uma mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse processo e dentro desse caminho, há algo muito importante que é se reconhecer e se encontrar dentro de si mesmo e das suas próprias características, né? Porque a gente tem dentro do país, e vocês vão ver, né, se vocês quiserem dar uma olhada nesse texto do Horácio Nogueira que o Lucas trouxe, o que informa, né, a dificuldade ou a forma de exercício ou de atuação ou de apresentação do fenômeno do racismo no Brasil é o fenótipo. É como a sociedade lê os traços dessas pessoas e, a partir deles, reage negando acesso a espaços, a direitos, a oportunidades. E aí, nesse sentido, eu falo do lugar de uma pessoa que teve uma vivência privilegiada. E eu falo isso um pouco incomodada, porque quando a gente vai falar sobre privilégios, começa todo um negócio de privilégio para cá, privilégio para lá, eu nunca fui privilegiada, eu sempre tive que lutar. Eu estou falando de uma vivência, então, de alguém que teve acesso a oportunidades melhores. Sou fruto de uma relação interracial, em que meu pai é negro e a minha mãe é branca, e meu pai conseguiu, né, com muito esforço e boas oportunidades, construir uma vida de boas oportunidades para mim. Isso quer dizer que eu acessei colégios particulares, um colégio particular, na verdade, e a oportunidade de fazer um cursinho e de chegar, né, até a Universidade de São Paulo. Dentro desse processo, né, estando dentro desses lugares, eu acessei espaços majoritariamente brancos a minha vida toda. E isso quer dizer que havia ali, dentro de mim, um desencaixe. Eu não conseguia me ver dentro desses espaços, eu não conseguia identificar exatamente o que era meu que não encaixava ali, porque eu não tinha o que comparar. Dentro da minha família, especialmente, e acho que em relação ao que a Madu trouxe, né? Eu tenho pai e mãe negros e tal, e eu sempre me entendi enquanto uma mulher preta. Isso para mim não foi uma realidade, porque meu pai, dentro da vivência dele, como um homem negro retinto, dentro do mundo corporativo, escolheu não falar a respeito do racismo. A primeira vez que eu falei a respeito de raça com meu pai foi aos meus 23 anos, ou 25, alguma coisa assim. E o que ele me disse foi, filha, eu nunca pude levantar bandeiras, eu sempre fui a minha própria bandeira.
E aí, nesse sentido, eu cresci numa casa em que eu era uma menina que tinha a obrigação de estudar e de ajudar em casa no que era possível e necessário, e de fazer o melhor que eu podia em todos os momentos. Chegando dentro desse colégio, né, um colégio particular daqui de São Paulo, a vivência era de ser uma menina que era vista diferente pelos amigos e amigas, que não era aquela que estava entre a lista das mais bonitas, não era aquela que estava entre a lista das meninas que eram desejadas, que eram dignas de carinho e de amor. Eu era uma menina que estava ali de lado, que eventualmente era boa nos esportes. E esse lugar em que eu era colocada era um lugar de descompasso, porque eu me via digna de carinho e afeto e amor. Eu me via bonita do meu jeito, né? Mas aí fui ouvindo tudo isso e sendo exposta a uma sociedade que falava que aquilo que eu estava achando a meu respeito, na verdade, não era isso. Eu não estava de acordo com os padrões que eram veiculados. Eu sou uma mulher de 32 anos, então, os padrões que eram veiculados na TV, em todas as produções audiovisuais que chegavam até a gente, na música e no que fosse. E aí, esse descompasso foi me acompanhando, né, pelos espaços. Até eu chegar na universidade. E chegando na universidade, que é o lugar, né, que os seus mentorados e aqui os gaussianos estão buscando chegar, esse é um espaço de muito tensionamento. E aí, chegando na Sanfran, né, com mais 5 pessoas negras dentro de uma classe de... São 250 pessoas por turno ou é por ano, Lu? Esqueci agora. Acho que turno, né? Turno. Então, no meu ano, 500 pessoas, éramos 5 negros. E aí, eu olhava em volta e eu também não me via, porque eu não me via nos professores que estavam ali pintados, eu não me via nos livros que me passavam para ler. A minha experiência, a experiência dos meus familiares, nunca estava retratada nos exemplos que os professores davam a respeito do direito de família, a respeito do direito penal, a respeito do que fosse, do conversa a respeito de acesso a direitos. E eu não pertencia àquele lugar, não me sentia pertencente. E sentir-se pertencente é algo muito importante, é algo que compõe a nossa sensação e o nosso caminho de construção de identidade. E aí, nesse sentido, eu tive algumas experiências que foram muito importantes para mim, para talvez gerar o chacoalhão necessário para entender que esse descompasso e esse desencaixe representava algo para além de algo individual. Em um determinado momento, a São Francisco tem como tradição uma festa chamada Peruada, que acontece na terceira sexta-feira do mês de outubro. Meu Deus, eu tô ficando velha, já esqueci quando é a Peruada. Terceira sexta-feira de outubro, em que acontece uma festa política etílico-circense, em que os alunos da faculdade têm um carnaval fora de época, em que se vestem, né, com fantasias que tenham ali algum tipo de questionamento político, às vezes sim, às vezes não. E essa festa é acompanhada de uma semana de festejo. E essa semana é iniciada por um evento chamado Grito do Peru. Em 2011, o Grito do Peru foi muito questionado pelo coletivo feminista da faculdade, o coletivo Dandara. Porque nesse dia, o que acontece basicamente é que uma bandinha, né, de alguns metais e bateria entram em cada uma das salas anunciando que vai começar a brincadeira, vai começar a peruada, e elas eram acompanhadas por mulheres passistas, com roupas pequeniníssimas,
E essas eram quase majoritariamente mulheres negras. E aí, o que o coletivo feminista da faculdade trouxe foi um questionamento no sentido de, tá, beleza. A gente está trazendo, então, mulheres negras para dentro da faculdade, num espaço de objetificação, num formato ali de mostrar os seus corpos, mas essas mulheres não estão entrando dentro da faculdade para estudar. Essas mulheres não são professoras da faculdade. Essas mulheres não estão vivendo o que academicamente a faculdade tem a oferecer. E aí, nesse sentido, veio todo um questionamento a respeito do que, mas qual é o espaço, então, que dentro de uma cultura brasileira em que o samba e as passistas são valorizadas, por que não valorizar, por que não trazer? E aí, isso gerou o que depois de alguns anos teve uma consequência maravilhosa, uma semana em que a faculdade questionava e o coletivo feminista da faculdade buscava trazer a reflexão a respeito disso. Então, tá, vamos falar a respeito da história de mulheres negras dentro dessa faculdade. Vamos questionar isso. Como que a gente pode caminhar para uma experiência diferente? Né? E aí, dentro de toda essa polêmica, estava todo mundo, então, falando, mas com quem que a gente pode falar a respeito disso? Seria interessante ter a opinião de alunos e alunas negras da faculdade a respeito da temática. E em meio a uma roda de conversa, né, em que eu não estava presente, mas uma grande amiga minha está, que inclusive faz parte do Projeto Gauss, como mentora, uma pessoa da faculdade falou, acho que seria interessante a gente escutar a Bárbara, me identificando como uma das pouquíssimas calouras, né, negras da minha turma. E aí essa menina respondeu dizendo, não, mas a Bárbara não é negra de verdade. E aí, essa minha amiga veio conversar comigo. Ela falou, olha, aconteceu isso daqui, e eu sinto que eu precisava falar isso para você, né? Eu sinto que eu precisava te dizer que isso foi dito a seu respeito. Que eu não entendi direito o que ela quis dizer, mas que eu acho que é algo que eu prefiro que você receba e ouça de mim, que sou sua amiga e estou te trazendo de uma maneira, né, carinhosa, do que por outros meios e tal. Eu me senti muito desconfortável com essa fala. Tá. E eu fiquei pensando a respeito disso. Então, para mim, não havia necessariamente uma dúvida a respeito de ser fenotipicamente negra. Meu pai é negro, meu cabelo é crespo, minha pele é negra, de pele é clara, mas é negra. Isso nunca foi uma questão do sentido de sou, mas o que significa tudo isso em meio a uma sociedade, em meio a uma comunidade, foi a reflexão que me surgiu e que essa fala me gerou. Essa menina eu conheci no comecinho da faculdade, nos primeiros dias, e a gente falou um pouquinho sobre trajetória. E o que eu falei para ela foi, olha, eu tive a oportunidade de ir para um colégio particular, consegui fazer o cursinho, e eu consegui passar os 6 primeiros meses da faculdade sem estagiar, mas depois disso eu vou ter que estagiar, foi o combinado que eu fiz com os meus pais e tudo mais. E foi essa a construção o histórico que essa pessoa usou para me identificar enquanto não negra de verdade. Entende que tem aí uma questão, na verdade, duas questões muito perversas e fortes colocadas, né, para essa identificação enquanto negra ou não. Porque essa menina me identificou como alguém que teve acesso e tem dinheiro, mesmo que isso não fosse verdade na época. E que ser negra de verdade é estar num espaço de vulnerabilidade social. Entende quanto isso mostra o que é a sociedade e essa comunidade de alunos de uma faculdade? Eu estou extrapolando, tá? Não são todos os alunos, mas assim, dentro daquela roda em que ela estava falando, muitos concordaram.
ali havia a identificação de que ser negro é estar dentro de uma posição de vulnerabilidade, é estar dentro de uma posição de pobreza, é estar dentro de uma posição de miséria. E pelo fato de eu ter vivido ou mostrado para ela uma experiência diferente, isso não me qualificava enquanto negra. Quando a gente está falando a respeito de pertencimento e de construção, né, identificação em relação à comunidade, como fazer, né, como passar pelo caminho de, apesar de lidar com todas essas preconcepções, com todas essas ideias colocadas e difundidas dentro da nossa sociedade, a gente reconhecer para a gente que sim, esse é o lugar que eu ocupo. É muito complexo, não é fácil. Né? Tá além de simplesmente apresentar, né, o ticale, preto, pardo, branco, amarelo ou indígena dentro de um formulário. Não é pouco também fazer isso. E aí, teve uma outra experiência, e essa experiência é um pouco melhor, para a gente melhorar esse clima aqui, que foi a experiência de que na quarta semana de que, né, o coletivo feminista promovia dentro da faculdade, chamada Colorindo a Faculdade de Negra, em que havia ali aquele momento, né, de promover conversas, atividades, intervenções artísticas na faculdade feitas por pessoas e mulheres negras, de ter ali, né, a faculdade de fato ocupada por pessoas negras. Houve um momento que eu chamo de um fenômeno de reconhecimento e identificação, em que no pátio da faculdade, né, São Francisco tem a estrutura de, né, um prédio quadrado ali, que tem um pátio no meio, no pátio da faculdade foi feita uma roda de conversa sobre identidade. E aí eu sentei numa roda de pessoas que eu mal via na faculdade, e a gente começou a falar sobre as nossas experiências. Eu contei que teve professor que falou que eu não tinha arrumado o cabelo no dia. Eu contei, né, essa história do não ser negra de verdade. E outras pessoas foram falando de coisas um pouco parecidas. E de vivências com as quais eu me identificava muito. E pela primeira vez eu olhei para pessoas e eu me vi em pessoas que ocupavam aquele mesmo espaço que eu. Nesse momento, rolou um clique em que a gente se viu, se reconheceu e se identificou. E percebeu a necessidade de não estar sozinho dentro desse caminho de construção de uma identidade racial. De construção e da troca e do compartilhamento do que é a experiência de ser negro dentro de uma faculdade, ou de ser negro dentro de uma sociedade que é absolutamente racista. E aí, a gente criou o Quilomboche, que é o primeiro coletivo de negras e negras da Faculdade de Direito da USP. E foi num momento em que outras pessoas, em outras faculdades, seja de direito, seja de outros cursos, passaram pelas mesmas experiências e construíram seus próprios coletivos. E aí, nesse sentido, o que eu quero falar é que a nossa vivência, né, enquanto grupos raciais, é uma vivência compartilhada. É uma vivência que nos mostra que há ali, né, um padrão ou uma forma com a qual a sociedade, né, e o mundo reage às nossas... Pode deixar, Madu. Reage à nossa existência. E aí, nesse sentido, a gente criou o coletivo e a nossa ideia era que ele fosse um quilombo, e aí, né, acho que é importante a gente falar sobre aquilombamento, um conceito bastante trabalhado dentro da literatura, né, de relações raciais no Brasil, que é a importância da gente, de fato, conduzir esse processo de se ver, se identificar e, dentro do coletivo, se fortalecer. E aí, dentro dessa vivência, né, e dentro desse caminho de construir um quilombo como um espaço
da gente se dedicar a entender que experiência era essa que a gente estava vivendo, da gente se dedicar a olhar para o trabalho dos nossos mais velhos, que tentaram explicar e organizar essa vivência de forma a fazer com que a gente, né, consiga passar de maneira mais fácil por todas essas experiências. E também da gente ter dentro daquele espaço um lugar de pertencimento, um lugar em que a gente conseguisse se sentir minimamente acolhido, porque todo o resto dizia que aquele não era o nosso espaço. E aí, nesse sentido, foi um divisor de águas para mim dentro da vivência da faculdade. A vivência de olhar para aquilo que eu tinha, né, experimentado até o meu 4º ano de faculdade e o que eu vivi dali em diante. E aí a gente viveu um caminho de construir uma articulação, né, e uma incidência, uma pressão pela efetivação das cotas para que nós não fôssemos tão poucos. Porque imagina, se no meu ano eram 5, dentro do processo de encontrar todas aquelas pessoas, a gente achou, no máximo, naquele primeiro ano do Quilombo, 20 pessoas. A gente está falando de 5 anos de faculdade. 5 anos de faculdade são 5 turmas. 5 turmas são 500 pessoas por turma. Tinham 20 pessoas que estavam, né, de alguma forma prontas para falar a respeito da sua experiência dentro daquele espaço. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que o espaço da universidade é um espaço muito propício da gente estar exposto a esses tensionamentos. O momento, né, de entrar na universidade e de ocupá-la é um momento de muita reflexão e de ebulição de tudo que está dentro de vocês, seja desses questionamentos identitários, e usando a palavra muito especificamente, não de maneira pejorativa, mas de construção de uma existência, de um ser, e de uma confiança, né? Depois que eu saí da faculdade, fui enfrentar uma vida enquanto advogada, e ocupei alguns espaços, diferentes espaços, em que essa vivência foi, né, a vivência, a minha competência, a minha própria posição, a minha formação enquanto advogada, foi questionada em vários momentos. E isso está relacionada à forma como essa sociedade visualiza, né, e encaixa mulheres negras ou homens negros dentro de determinadas questões, dentro de determinados espaços. E acho que esse é um caminho que... E aí, olhando para o que você trouxe, Madu, é muito cansativo, sim. Mas uma das coisas sobre as quais a gente falava bastante dentro do Quilombo, né, e eu acho que é algo que foi me ajudando a construir resiliência e possibilidades, né, ao longo do caminho, foi de que a gente tem um caminho de responsabilidade ancestral. As nossas mais velhas construíram um caminho para que a gente conseguisse acessar esses espaços. E algumas delas construíram um caminho também para que a gente conseguisse chegar nos espaços de decisão dentro deles. Talvez para a gente tenha chegado, né, o caminho, né, a responsabilidade de construir um mínimo de conforto dentro deles. Não sei se isso é possível, mas talvez seja essa a nossa responsabilidade. Cansa, sim. Mas quando a gente está junto com outras pessoas, quando a gente consegue se aquilombar, esse peso fica um pouco menos forte, um pouco menos pesado, né? E aí, acho que a gente tem uma outra questão para tratar, e aí eu acho que fazendo, né, uma retomada, eu falei com vocês a respeito de pertencimento, né, e
possibilidade de construir um lugar em que a gente se sinta parte. Eu falei para vocês sobre identificação e o quanto que as nossas vivências são coletivas por conta da estruturalidade do racismo dentro do nosso país. Né? Então, aquilo que, né, algumas de vocês podem estar vivendo é algo compartilhado e é vivido por outras mulheres negras. Achá-las, né, e construir esse caminho de estar junto e enfrentar junto as dificuldades pode ser uma forma de melhorar essa vivência. Eu falei também para vocês um pouco sobre exatamente o aquilombamento, né? A importância da gente se identificar dentro de um coletivo para construir aquilo que individualmente a gente não consegue fazer. A gente tem, né, acho que voltando ali para o final dessa trajetória, eu passei por algumas organizações, né? Eu sou advogada de direitos humanos, então eu comecei a minha carreira trabalhando com o sistema prisional, e depois eu passei para um escritório estruturando a área de atuação, né, em direito e relações raciais, em casos antidiscriminatórios, entre outras questões. Depois eu fui para uma organização internacional sobre raça e direitos humanos, trabalhando num projeto de combate ao racismo religioso, e hoje eu sou gerente de programas de uma organização financiadora. Em cada uma dessas experiências, né, em cada um desses espaços que eu ocupei, eu vivi diferenças específicas de composição de equipe e de espaço ou linguagem utilizada em cada um desses lugares. Dentro do terceiro setor e né, dos espaços que tratam de direitos humanos, a gente tem uma facilidade narrativa, enquanto a prática não é necessariamente a melhor possível em relação à promoção de igualdade e equidade racial. Dentro do espaço corporativo, as dificuldades são ainda maiores, porque a gente está vivendo um momento em que falar sobre representatividade, falar sobre equidade racial é algo que talvez esteja mudando um pouquinho, a gente esteja numa curva descendente, mas é algo que faz parte do momento e do objetivo de empresas, né, que, olhando para a perspectiva de escritórios de advocacia, que os clientes, né, pedem e querem que os escritórios tenham, então, uma composição racial diversa. Entretanto, efetivar, né, a representatividade, ou efetivar, de fato, né, esse pertencimento, não é algo fácil. Não é algo fácil pensando na universidade, não é algo fácil pensando no mercado de trabalho. Por quê? Olhem bem, na minha experiência, chegando a uma faculdade que ainda não tinha sistema de cotas, os alunos negros que ali estavam tiveram, depois de muito tempo, que achar maneiras de construir um mecanismo de pertencimento, né? De construir um mecanismo de permanência na universidade. Porque, gente, a gente fala que eu não me via dentro do espaço, todos os professores são brancos, acho que na minha época era uma professora negra, 2 professores negros, uma professora e um professor. E, assim, pouquíssimos negros em volta. Não é simplesmente, ok, né, tô em mais um espaço branco. Estar também, né, em espaços que ativamente não te querem pertencente. Garantir que esses alunos entrem é importante. Garantir que novos profissionais entrem é importante. Mas garantir a permanência e o desenvolvimento deles dentro de cada um desses espaços talvez seja um passo adicional, ainda mais difícil e necessário. Né? Para nós, enquanto pessoas negras, o caminho do aquilombamento é muito necessário, mas reivindicar a política pública de permanência é muito importante. Por quê? Lembra que eu falei que a maioria quando a gente vai olhar para todas as nossas estatísticas de vulnerabilidade, as pessoas negras estão dentro dos piores índices possíveis?
isso quer dizer que essas pessoas vão ter muito mais dificuldade para acompanhar, para chegar até a sala de aula, para acompanhar as aulas, para ler aquele texto do professor que acha que o mundo inteiro fala alemão, para conseguir construir relações que sejam minimamente positivas dentro daquele espaço. Então, quando eu estou falando a respeito de pertencimento, quando eu estou falando a respeito de aquilombamento, eu estou falando de permanência. Conseguir garantir que o curso seja iniciado e finalizado e que ele seja aproveitado. A minha experiência dentro da faculdade de Direito, hoje, olhando para ela, foi o melhor que eu podia fazer, mas não foi o melhor que a faculdade poderia me proporcionar. Eu não recebi o melhor como outros, né, companheiros de faculdade receberam. E acho que isso é algo que eu queria trazer para vocês como motivo e caminho de reflexão. Quando a gente fala sobre evasão escolar, quando a gente fala sobre evasão universitária, a gente também está falando sobre garantia de permanência desses estudantes. E a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de moradia, a gente está falando de recurso para livro, para xerox. Agora nem tem mais isso, né? Mas, assim, eu sou velha. Tinha xerox, a gente tinha que tirar xerox dos livros, tudo. Mas, assim, é muito mais profundo. Garantir o acesso, garantir a entrada é muito importante. A política de cotas é uma política afirmativa necessária e que olha para como a nossa sociedade está estruturada, como acontecem as diferenças de acesso a direitos. E, a partir disso, estabelece uma maneira de tentar corrigir, né, essas diferenças colocadas. Entretanto, garantir o acesso unicamente não está, assim, nem perto de ser suficiente. E aí, acho que eu gostaria de finalizar com eu já falei muito, e aí a gente abre para conversa, com acho que uma última experiência que eu tive, que foi dentro do mundo corporativo, e eu acho que dentro desse processo, né, de olhar para como que o mercado, né, e como que o mercado de trabalho está olhando para a sua responsabilidade de ter políticas afirmativas. Seja no ingresso em concursos, por exemplo, como o Lucas trouxe, né, a gente tem ali concursos que determinam a política de cotas, e há estudos que nos mostram que as determinações para concursos públicos são incompletas no ponto de vista de efetividade da política, por não prever todas as questões que estão envolvidas na vivência desse candidato para conseguir fazer de fato a prova, né? Se a gente for olhar para concursos públicos, por exemplo, você tem concursos que acontecem no Brasil inteiro, em que é preciso viajar, passar 1 ou 2 dias numa cidade nova, estudar ao mesmo tempo que trabalha, entende? Tem muito mais coisa quando a gente pensa a respeito, né, de simplesmente o acesso. E aí, olhando para isso, né, eu vivi dentro de um escritório que estabeleceu, né, a primeira política de ação afirmativa de grandes escritórios daqui de São Paulo para estagiários. E era, então, um grupo de 15 estagiários que entravam e que tinham ali, né, todo uma previsão de cursos, auxílios diferentes para garantir que eles tivessem uma boa experiência dentro do escritório. Ter uma boa experiência dentro do escritório também depende de quem são as pessoas que vão receber esses candidatos. Da mesma forma que quem são as pessoas, quem é o
corpo de funcionários, sejam professores, sejam assistentes, sejam funcionários da limpeza, sejam seguranças, que vão receber corpos e identidades diferentes dentro de um espaço que, historicamente, é ocupado por um grupo único e homogêneo. E quando essas pessoas, quando o que compõe essas instituições, que são pessoas, não estão preparadas para receber, né, esse novo grupo, essas novas pessoas ou essa diversidade, não há como seguir e achar que o problema, na verdade, são as novas pessoas. E o que eu vi dentro da experiência desse escritório foi que, mais uma vez, um grupo, né, de jovens profissionais estavam ali buscando o aquilombamento ou produzir os seus próprios instrumentos de pertencimento para se proteger e para se manter e garantir a sua permanência dentro de um espaço. Então, o que eu queria trazer para vocês, gente, é que olhar para a política pública é muito necessário e importante. Estabelecer critérios objetivos é muito necessário e importante. Entretanto, isso não quer dizer que a nossa vivência enquanto sociedade não é complexa e difícil. Ao mesmo tempo, né, olhar para a política pública de ingresso não é o suficiente. Ela é importante e necessária, mas não é o suficiente. A gente precisa estar atento a como garantir a permanência, a conclusão e a ascensão dessas pessoas dentro de suas carreiras, né? E seja de uma carreira acadêmica, seja de uma carreira em outros espaços profissionais. E aí, nesse sentido, o caminho e os pontos, os elementos principais que eu fui reunindo aí na reflexão a respeito da minha própria experiência, estão, né, na construção de um pertencimento que seja coletivo e que faça sentido, então encontrar essas outras pessoas, estar entre essas outras pessoas, compartilhar as vivências e aquilo que existe, né, de ruim e de bom também, porque há muita coisa boa dentro, né, de se identificar enquanto grupo. É muito necessário. Mas pressionar por políticas públicas que garantam a permanência, que façam com que a gente construa instrumentos e possibilidades de trazer para critérios objetivos o que garante a permanência das pessoas dentro da universidade ou dentro de espaços no mercado de trabalho, é também parte, né, de uma ação afirmativa necessária, importante e completa. Eu acho que é isso que eu queria falar. Acho que, né, Madu trouxe um pouco sobre a Bell Hooks e Conceição Evaristo. A gente lê outras pessoas negras também é uma forma da gente se aquilombar, né? Entender que essas pessoas e a vivência delas pode contribuir para aquilo que a gente está vivendo ali, talvez sozinho, talvez calado. E acho que, né, esse espaço, né, acho que, ele não é composto de uma forma só, ele não é construído de uma maneira só, nem a minha vivência é o que deve ser aplicado para todo mundo. Entretanto, esses pontos são pontos que, dentro de uma vivência coletiva, têm se mostrado como aqueles, sabe, que vão reunindo as pessoas e vão fazendo com que a compreensão da ação afirmativa, a vivência dentro de um ambiente universitário que começa a ser cada vez mais diverso, se faz necessário, né? E aí, acho que é isso. Obrigada, Daniele. Talvez ela já tenha saído, mas depois vocês mandam um beijo para ela por mim. E eu e o Lucas estamos super à disposição, gente, se vocês quiserem indicações de textos e livros dentro do processo, né? Eu conheci o Lucas no Quilombo,
A gente tinha, né, tinha passado por esse momento de se ver e de se identificar e de criar esse espaço coletivo. E a gente teve a oportunidade de receber uma turma de calouros maravilhosa, e que a gente pôde de alguma forma acolher, né, esses calouros na sua chegada. E acho que isso também é um processo importante. Procurem esses espaços. Acho que hoje, né, coletivos negros de faculdade são cada vez mais presentes, assim como os coletivos feministas, coletivos de mulheres negras, e que é isso, se eventualmente a gente está falando de identidade racial, mas, né, há outros fatores e questões que determinam como que a nossa vivência vai ser dentro da sociedade, dentro de uma universidade, né? Achar esses grupos e esses espaços coletivos é sempre muito importante. Então, eventualmente, a academia de letras, eventualmente o grupo de teatro, esses espaços de acolhimento existem e são vários. Eu e o Lucas estamos à disposição. Eu não vou deixar minhas redes sociais, Madu, porque eu estou num momento um pouco sem hora, que eu não estou lidando muito bem com o Instagram, não quero mais, não sei, mas eventualmente eu vou voltar a aparecer e aí eu compartilho com vocês também, tá? Mas se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar meu e-mail, posso indicar textos sobre esse processo de identificação. Dá para me achar no LinkedIn também. Eu demoro, mas eu respondo. E é isso, gente. Acho que, né, ter a oportunidade de conversar a respeito disso é muito importante. Queria agradecer de novo ao Gauss. A gente está junto, eu acho que desde 2020. Acho que sim. E tem sido ótimo. Maravilhoso o trabalho de vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Só complementando, se alguém quiser alguma informação deles, ou propriamente o texto que o Lucas falou, fala comigo que eu peço para eles e passo para vocês, tá? Novamente, agradecer essas autoridades no assunto, Bárbara e Lucas, obrigado. Eu sempre ouço as mesmas histórias da Bárbara, mas acaba me emocionando toda vez. E assim, não é só falar do assunto, né? Mas eu acho que é o jeito como vocês abordam, são receptivos, nessa base de troca de carinho mesmo, né? E é isso, queria agradecer. Acho que a Lígia quer falar, viu? Opa, eu não tinha visto. Pode falar, Lígia. Eu não sei se vai atrapalhar, porque acho que a gente tem um horário, mas eu queria só fazer um comentário, principalmente para os gaussianos que são negros, e até os mentores que têm gaussianos negros, talvez trazer esse bate-papo. Eu não sei se isso foi para todo mundo, pelo menos, mas eu estudei a maior parte da minha vida em colégio particular, de uma fundamental. Eu consegui uma bolsa e meus pais conseguiram me manter em um colégio. E eu acabei fazendo uma Fundamental 2 no colégio, que era, tipo assim, um colégio bem elitista de São Bernardo. Então, eu convivi, assim, com pessoas com poder aquisitivo muito grande. E, na época, pra mim, era, tipo, comum, assim, porque era o meu dia a dia. Então, tipo, eu nunca percebia. A única coisa que eu me achava muito, tipo, eu não me achava bonita. Quando eu era criança, eu fiz alguns trabalhos como modelo. Então, tipo, eu olhava pra criança, assim, e falava, nossa, eu era uma criança muito bonita. Mas eu não conseguia me ver com 12 anos, assim, uma adolescente bonita, assim, que eu tava crescendo uma pessoa bonita, eu não conseguia. E quando eu tinha uns 4 anos, eu sofri um caso muito sério de racismo em um colégio do meu bairro. E eu ainda fiquei por 6 anos depois desse caso nesse colégio. Então, eu tinha uma noção que eu era diferente, mas tudo mudou, assim, quando eu entrei na ETEC, que foi o colégio que eu fiz meu ensino médio. E foi muito estranho como eu me vi nas pessoas, sabe? Foi muito bom. Eu me reconheci nas pessoas que estavam lá. Eu acabei entrando em um ano que entrou mais pessoas de colégio público, porque a ETEC também é bem elitizado. Mas como foi depois da pandemia, e foi por nota, assim, não foi por prova, abriu espaço para que todas as turmas tivessem maioria de colégio público lá dentro, o que foi uma raridade. E ver outras meninas com cabelo parecido com o meu e, tipo, me identificar foi muito, muito bom. E só que quando eu cheguei no ângulo esse ano, e eu voltei para um espaço super elitista e branco, foi muito difícil para mim lidar com essa mudança, porque eu tinha esquecido como que era.
se sentir diferente, assim, tipo, não se sentir em casa, sabe? Não se sentir parte, na verdade. E foi um processo bem, bem difícil. Acho que agora eu lido melhor com isso, tenho lidado melhor. Mas, enfim, só queria colocar um comentário que tem outros gaussianos que talvez tenham sentido isso. Mas é difícil para nós, como os negros, se identificar em um lugar que não é seu espaço. Porque é como se você estivesse na casa de um estranho. Então, você sabe que você pode estar ali, você foi convidado para estar ali, mas você não está confortável, sabe? Parece que tudo que você faz tem um peso 2 vezes maior. Ainda mais que eu cresci também, os amigos dos meus pais sempre tiveram um poder aquisitivo maior que o dos meus pais, assim. Então, eu sempre acessei vários lugares. E eu lembro muito de crescer com minha mãe falando, nossa, meu pai fazia muito isso. Eu tinha uns 8 anos, eu recebi um livro de boas maneiras. E daí tinha, tipo, todos os garfos que eu tinha que usar. E eu lembro que eu era muito observada nisso. Então, minha mãe sempre falava, você tem que ser educada, você tem que, tipo, se mostrar muito bem. E é muito estranho, foi muito estranho pra mim, pelo menos, voltar a esse espaço onde eu tava sendo constantemente. Pelo menos me sentia, né? Provavelmente eu nem tava sendo, mas me sentia constantemente observada, porque eu era negra, eu tinha que provar que eu era, tipo, boa o suficiente pra estar ali. Então, eu acho que isso é um sentimento comum, assim, e eu só queria compartilhar. Ija, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência. Eu sinto muito pelas experiências difíceis e ruins pelas quais você passou. Ainda bem, e eu acho que fico muito feliz que você esteja construindo um momento de estar um pouco mais confortável dentro do ângulo. Tem um livro muito importante assim para mim que eu descobri muito recentemente, chamado Irmãs do Inhame, da Bell Hooks. Ele é um livro que fala sobre a experiência de mulheres negras em ascensão econômica. Esse não lugar, né, de não conseguir se identificar com uma comunidade negra majoritária que vive em condições de vulnerabilidade, mas também não conseguir se identificar nos espaços de maior poder aquisitivo ou espaços majoritariamente brancos, porque você não é branco. E de tudo o que foi aparecendo dentro da experiência da Bell Hooks enquanto professora, das alunas que ela recebia e das aflições que elas iam compartilhando a partir da experiência de ler contos e histórias ficcionais escritas por mulheres negras. É um livro maravilhoso, ele não é fácil de ler, porque ele é um pouco doloroso, expõe um pouco dessas vivências todas que você viveu e que eu vi, né, que a Madu também, então, que nós, enquanto mulheres negras, dentro desses espaços novos, dentro desses espaços majoritariamente brancos, estamos o tempo inteiro expostas, mas ele é um livro que constrói essa sensação de que juntas a gente consegue acessar e construir espaços de cura, construir espaços da gente se cuidar e se ver e se reconhecer, sabe? Então, fica aí uma dica. Espero que vocês gostem, se eventualmente lerem. Me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem que a gente conversa sobre. E eventualmente isso, né? Se outros participantes aqui, né, outros gaussianos quiserem conversar, eventualmente estarem próximos, trocarem um pouquinho sobre as experiências nesses cursinhos, que não são fáceis, né? Eu também passei por um deles, passei pela etapa aí. Foi complexo, mas acho que com mais gente por perto as coisas ficam melhores, como eu disse para vocês antes. Então, acho que no coletivo a gente se cura, no coletivo a gente se encontra, e a gente vai achando maneiras de viver bem, de construir a nossa força. E obrigada, mais uma vez, por compartilhar. Eu que agradeço. Você pode reforçar o nome do livro, por favor, para anotar? Eu vou para você agora. Obrigada.
Mas Já vi que aqui que o nosso chat virou um momento de vocês se encontrarem. Ó, que legal. O que eu proponho é um grupo de WhatsApp para vocês marcarem de se ver. Ai, Lu. E é Não, isso. mas o chat tá bom, viu? Nossa, comentários ótimos, maravilhoso. Muito bom, foi excelente. e tem gente de Salvador, de São Paulo, de É, Brasília. lugares, muito legal. Não, bravo, viu? Muito obrigado pelo conteúdo e Obrigada, pela gente. forma, muito, muito rico mesmo. Vontade de fazer toda semana, né? Nossa, passou rápido, muito rápido. Foi verdade. É isso, gente. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Que acho que nós estamos avançando aqui já 20 minutos no nosso tempo, né? Era até as 9h30. A gente Era tem... até as 9h30? Então tá ótimo. Ah, então tá bom. Ok. Fechou. Ok, acho que a gente não está querendo ir embora hoje, né? Tá todo mundo assim esperando. Será que tem mais um pouquinho? Reflexivo e Obrigada, gente. Obrigada, Lucas, Bárbara. Boa noite. Boa foi noite, muito bom. meninos. Boa noite, gente. Flores, Obrigada. Lu. Foi muito bom também. Boa noite, boa noite. Tchau. Deus, Nicolau, tchau. deixa o Pessoal, fundo Deus. da sua tela, Tchau, viu? Deus. Gostei. Tchau, Nicolau. prazer, pessoal. Um beijo. Tchau, Obrigado, Lucas. pessoal. Até Valeu, breve. Lucas, Bárbara.